Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma carteira de dividendos recomendada, olhando para o que o mercado está projetando para o próximo ano. O interessante aqui é que temos acesso não só à lista de empresas, mas também à estratégia por trás das escolhas e, claro, às projeções de proventos. Exato. Nosso objetivo é decifrar essa visão. Quais são as apostas para a geração de renda passiva e por quê? Mas é sempre bom lembrar, a ideia aqui é usar essa análise como um ponto de partida para os próprios estudos, né? O olhar crítico é a ferramenta mais importante. Exatamente. Vamos tratar essa carteira como um estudo de caso. O que as movimentações nos dizem sobre o sentimento do mercado? Quais teses de investimento estão em jogo? É uma ótima oportunidade para a gente conectar os pontos, sabe? E entender o cenário. Perfeito. Então, vamos começar pelo que mudou. A primeira coisa que salta aos olhos são duas trocas diretas na composição. Saíram Sanepar e Instituto de Resseguros do Brasil. No lugar entraram Alus e Direcional. Imagino que a saída do IRB tem a ver com a recente frustração com os dividendos, certo? Foi um verdadeiro banho de água fria para o mercado. Havia uma expectativa muito grande de que a empresa, agora que está apta a pagar proventos, fizesse um anúncio. Sim, todo mundo estava esperando. Mas a gestão sinalizou que qualquer anúncio sobre o assunto só deve acontecer em março do próximo ano. Em uma estratégia focada no recebimento de proventos, essa postergação é fatal. Faz todo sentido. Se o objetivo é o fluxo de caixa de curto e médio prazo, esperar até março vira um custo de oportunidade muito alto. Exato. Mas essa decisão não é um pouco reativa demais? Tirar uma empresa que pode destravar valor por uma frustração de alguns meses? Olha, é um ponto válido, mas reflete o foco da estratégia. Se o mandato é buscar os maiores yields do próximo ano, a ausência de um pagamento iminente pesa muito. E é aí que a Luz e Direcional entram com a perspectiva oposta. A de serem boas pagadoras já em breve? Exatamente. A de serem excelentes pagadoras já em 2026. É uma troca de uma promessa adiada por uma expectativa mais, digamos, concreta. Entendi. E além das trocas, tivemos um rebalanceamento de peso bem significativo. A posição em Copel subiu de 10% para 15%. Um aumento de 50% na posição. Exato. A Vale dobrou de 5% para 10%, enquanto a Petrobras foi cortada pela metade, caindo de 10% para 5%. Isso sinaliza uma convicção bem forte em alguns nomes e um pé atrás com outros. Sim. E isso revela a tese geral da carteira. Se a gente olhar a lista completa, Petrobras, Itaú, Vale, Bradesco, B3, Equatorial, Copel, Gerdau, Copasa, Alus, Cyrela e Direcional, vemos um padrão muito claro. Só empresa grande. São gigantes da bolsa. Quase não há small caps, aquelas empresas com valor de mercado menor. A Direcional é a única que se aproxima e está prestes a deixar essa categoria. A aposta é em liquidez, em empresas consolidadas, líderes nos seus setores. Uma estratégia de jogar seguro, em termos de qualidade de ativos, mas com apostas direcionais fortes dentro desse universo. Bom, entendemos a estrutura. Agora vamos ao que todo mundo quer saber. As projeções de dividendos. A parte boa. A parte boa. Por que é tão importante olhar para as estimativas do ano que vem e não para o que foi pago nos últimos 12 meses? Porque a bolsa vive de futuro. O dividendo pago em abril pela Vale, por exemplo, é fruto do lucro que ela gerou no ano anterior. O mercado já precificou isso. Já foi. Para tomar uma boa decisão hoje, a gente precisa estimar o que ela vai gerar de caixa este ano para pagar no ano que vem. Olhar só pelo retrovisor é receita para cair nas yield traps, sabe? Aquelas armadilhas de dividendos. Certo, o passado é referência, mas não é garantia. Então vamos aos números. Para a Petrobras, mesmo com o peso reduzido, a projeção de dividend yield está entre 9% e 9,7%. É um número excelente, mas bem abaixo do que a própria empresa sinalizou no seu plano estratégico, não é? Exatamente. O plano da Petrobras aponta para algo entre 11% e 13%. Essa diferença entre a projeção da empresa e a do mercado mostra que os analistas estão com um pé atrás.
Há um ceticismo, sabe? E o Itaú, um pilar de qualquer carteira de dividendos no Brasil. A projeção de 6,5% me pareceu até um pouco conservadora. Também achamos. Nossos estudos indicam que o potencial é maior, podendo facilmente passar dos 8%. Um detalhe importante é que, historicamente, as ações ordinárias, a ITU-B3, costumam ter um yield um pouco superior às preferenciais, ITU-B4. Boa dica. Para pessoa física, muitas vezes são mais vantajosas. Agora, a Vale, que teve o peso dobrado. A projeção para ela é bem forte, entre 7% e 11% de yield. Dobrar a aposta aqui parece ousado, considerando a volatilidade do minério de ferro. O que os analistas estão enxergando nela? A justificativa está no fluxo de caixa. A empresa está numa tempestade perfeita, só que positiva. A produção está aumentando, os custos de extração estão caindo e o preço do minério se mantém em patamares muito saudáveis. Essa combinação gera uma quantidade enorme de caixa. E com o caixa vem o dividendo. Faz sentido. E para fechar as projeções, no setor de construção, Cyrela e Direcional também vêm com expectativas altas entre 8% e 14%. Sim, bem altas. Mas a história que mais me chamou a atenção, a grande novidade, foi a Allos. A projeção inicial que vimos era de 7,5%, mas parece que a história é bem maior que isso. Ah, sim. A Allos é o caso mais peculiar e que exige mais atenção. A projeção de 7,5% é muito conservadora. Se olharmos o que a própria empresa comunicou ao mercado em fato relevante, o cenário é outro. E o que ela comunicou? Ela informou que pode pagar algo entre R$ 3,00 e R$ 33,60 por ação no próximo ano. Pera, Gi, na cotação atual isso dá um yield de quanto? Uns 12%, 13%? Exatamente. Nossa, é um número que faz qualquer investidor de dividendos pular da cadeira. O que está acontecendo ali? Exatamente. A gente está falando de um yield potencial de 12% a 13%. Isso colocaria a Allos no pódio das maiores pagadoras da Bolsa. Mas aí entra o pulo do gato. O detalhe que muda tudo. Imagino que não seja um almoço grátis. Esse dividendo tem um componente não recorrente, um evento extraordinário. Precisamente. Esse é o ponto crucial. Não dá para simplesmente pegar esse número e projetar para sempre. Quem investe precisa ficar de olho para separar o que é o dividendo normal da empresa daquele bônus. Senão a surpresa vem depois. Senão, em 2027, quando o provento provavelmente voltar para um patamar mais normalizado, talvez na casa dos 6%, vem a surpresa e a renda passiva despenca. Perfeito, o diabo mora nos detalhes. Vamos então aprofundar um pouco mais em algumas dessas teses. Começando pelo Itaú, porque o mercado continua pagando esse prêmio por ele, tratando-o como um vencedor de longo prazo, mesmo com a concorrência. A percepção refletida na carteira é que, no setor financeiro brasileiro, um trio se destaca, em termos de capacidade de adaptação e geração de valor: Itaú, BTG e Nubank. Acredita-se que eles serão os grandes consolidadores. E por essa qualidade, o mercado paga mais caro. Exato. Por essa previsibilidade, o mercado aceita pagar mais caro por eles em relação aos seus pares. E sobre os proventos do Itaú, tem um pagamento relevante já anunciado, mas que também exige atenção, correto? Sim, e é um ponto muito importante. A empresa anunciou R$ 2,18 líquidos por ação. Uma parte, R$ 1,86, será paga em 19 de dezembro. Certo. E o restante, R$ 31 centavos, até 30 de abril do próximo ano. O alerta aqui é: isso não é um dividendo extra. Foi uma antecipação. Ah, uma antecipação do anúncio que seria só em fevereiro. Exatamente. É crucial entender isso para não contar com outro grande pagamento logo no início do ano e se frustrar. Entendido. Agora, vamos para o setor de commodities. A Petrobras parece uma história de dois lados. A operação vai bem, produção em alta, custos caindo, mas o mercado está com um pé atrás por causa do plano de negócios. Vamos detalhar isso? Exato. A parte operacional está excelente. O problema, o que gerou ruído, foram as premissas macroeconômicas que a empresa usou no seu plano estratégico. Eles estão projetando um preço do petróleo a $70 por barril. 70? E uma taxa de câmbio de R$ 5,80. Nossa, esses números estão bem acima do que o mercado trabalha hoje. Muito acima, tanto do patamar atual quanto do que a maioria dos analistas projeta.
E qual é a consequência? Se esses números não se realizarem, a geração de caixa e, por tabela, os dividendos serão menores. Entendi. É por isso que o mercado, que sempre olha para frente, trabalha com um yield mais próximo de 9% e não os 16% que a gente viu nos últimos 12 meses. Os pagamentos extraordinários parecem ter ficado para trás. Fica claro o ceticismo. Voltando para Anelos, qual é a mecânica por trás dessa explosão de dividendos que mencionamos? Como, na prática, a empresa vai conseguir triplicar os pagamentos? De onde vem esse dinheiro? É uma combinação de movimentos estratégicos. Primeiro, um foco total em reduzir custos internos e o volume de investimentos para 2026. Menos dinheiro saindo significa mais caixa livre sobrando. Certo. Segundo, a empresa tem um plano claro de usar o seu balanço. Eles estão se endividando para pagar dividendos, basicamente. Em termos simples, sim. É uma alavancagem financeira controlada. O plano é aumentar o indicador de dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 para 2 vezes. Eles estão usando essa capacidade de pegar um pouco mais de dívida para turbinar os proventos. Entendi. A meta comunicada é triplicar o pagamento mensal de 10 centavos para algo entre 28 e 30 centavos, distribuindo até 1 bilhão e 900 milhões de reais até dezembro de 2026. É bem agressivo. Entendi a engenharia financeira. Agora vamos fechar com a Vale. Já falamos do fluxo de caixa forte, mas a tese para dobrar a posição nela não é só o minério alto, né? Parece ter uma questão dela estar barata. Sim, a tese principal é de valuation, de valor. Tem um indicador que o mercado usa muito, o EV/EBITDA, que é uma forma de ver se uma empresa está barata ou cara. E nesse quesito, a Vale negocia a 4,5 vezes. E onde estão as concorrentes delas, globais? Os pares globais, como Rio Tinto e BHP, estão na faixa de 6 a 7 vezes. Ou seja, a Vale está com um belo desconto. E o mais intrigante é que esse desconto existe mesmo ela tendo minério de altíssima qualidade e um dos menores custos de produção do planeta. É uma empresa melhor, mas negociada como se fosse pior. Exatamente. É a percepção de risco país pesando no preço, provavelmente. E para Vale, também vale o alerta da antecipação de dividendos, assim como no Itaú. Vale, e é um alerta ainda mais importante, a Vale também antecipou o seu pagamento, muito provavelmente para fugir de futuras mudanças na tributação, como a empresa costuma anunciar dividendos em março e em agosto. O de março pode não vir. A grande implicação é que o pagamento de março do próximo ano muito provavelmente não vai acontecer. Então, depois desse dividendo já anunciado, o próximo só em agosto de 2026. A probabilidade é altíssima. Isso cria uma janela de vários meses sem proventos da Vale. É um ponto de atenção fundamental para quem monta seu fluxo de renda passiva e contava com aquele dinheiro no início do ano. Ok, então o que tudo isso significa? Aterrissando a nossa análise, vemos uma estratégia focada em gigantes da bolsa com um potencial de dividendos interessante. Mas o ponto que mais fica para mim é a necessidade de ir além do número do yield e realmente entender de onde ele vem. Sim, diferenciar o que é recorrente do que é extraordinário. Exato. E se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos o histórico dessa abordagem. Desde o seu início, essa carteira teórica teve um retorno de 130%. No mesmo período, o Ibovespa rendeu 48%. Nossa, é quase o triplo. Quase o triplo do principal índice da Bolsa. Isso reforça a validade de uma análise fundamentalista que foca em empresas de qualidade e geradoras de caixa, para o longo prazo. Perfeito. E para quem nos acompanha, fica uma reflexão final para amadurecer. Várias das maiores empresas do país, como Vale e Itaú, estão correndo para antecipar seus dividendos, aparentemente para se adiantar a futuras mudanças na tributação. O que esse movimento coordenado dos tubarões do mercado nos diz sobre as expectativas deles para o ambiente de negócios e regulatório do Brasil? E como isso pode impactar as estratégias de investimento para além da simples busca pelo próximo dividendo? É uma excelente pergunta para se pensar. Hoje o nosso resumo é sobre a carteira de dividendos recomendada para dezembro e as projeções para o próximo ano. A estratégia aqui é bem direta, sabe? É focar em empresas gigantes que geram muito caixa, mas sempre com um pezinho atrás.
Vamos ver como isso funciona na prática em 3 pontos. Primeiro, a carteira teve mudanças importantes. Olha só, saíram Sanepar e IRB. A IRB, aliás, decepcionou um pouco por adiar o anúncio de dividendos só para março. E quem entrou? A Losos e Direcional, que estão com um potencial bem forte. Também ajustaram os pesos. Copel subiu para 15%, Petrobras caiu para 5% e a Vale, com o minério em alta, aumentou sua fatia para 10%. Segundo, vamos falar dos números, que é o que interessa, né? Algumas empresas estão com projeções altíssimas. A Losos, por exemplo, pode pagar um dividend yield, que é aquele retorno só com dividendos, de até 13%. Mas, um alerta. Uma boa parte disso é pagamento extraordinário, ou seja, provavelmente não vai se repetir. Já para a Vale, a expectativa fica entre 7% e 11%. E a Petrobras? Está mais conservadora, com uma projeção de 9%, bem alinhada com o novo plano dela. E, por fim, o setor financeiro e o elétrico, que estão em momentos diferentes. O Itaú, por exemplo, tem um potencial que pode passar de 8% de yield, especialmente nas ações ITUB3, que costumam ser melhores para o pequeno investidor. Já a Equatorial é outra história. O rendimento dela é de só 4%. E você pode pensar, nossa, que baixo, certo? Mas é de propósito. A empresa usa o lucro para crescer, pensando lá na frente, e não no dividendo de hoje. Resumindo, a análise aponta para uma aposta em gigantes de dividendos, mas exige que o investidor saiba diferenciar o que é um retorno pontual de uma estratégia de longo prazo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.